Olá, seja bem-vindo a mais um XenoCast. Hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Dr. Fernando Santiago. Por favor, se apresente para o pessoal, conta um pouquinho da sua longa trajetória, de tudo que você faz, tantos chapéus aí que você tem. Muito obrigado, Yara. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo para que a gente possa conversar um pouco sobre privacidade, proteção de dados e explicar um pouco das nossas ações. Eu sou Fernando Santiago, sou um dos sócios fundadores do Xeno Oliveira Santiago Advogados, e eu trabalho entre a Europa e o Brasil com diversos temas, notadamente relacionados à privacidade, proteção de dados e direito digital de uma forma mais ampla. Eu piloto um escritório de Lisboa e também piloto a área de proteção de dados e privacidade e direito digital nível mundo, né? Que eu posso dizer também em nosso escritório de Paris também e nas unidades brasileiras. Isso, tentar fazer curto uma longa história, nós temos alguma ação importante na Europa também relacionada ao GDPR, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que foi via GDPR que eu vim parar nesse mundo das proteção dos dados pessoais no Brasil, inclusive. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência acadêmica também. Eu sei que você é professor, tem uma formação acadêmica extensa. Ok. Eu fui para a Europa, na realidade, para estudar. Meu objetivo foi fazer um mestrado e um doutorado e retornar findo esse período estudantil. Isso já tem 22 anos e eu nunca mais retornei de forma definitiva. Na verdade, eu passo praticamente uma semana por mês, em média, no Brasil, mas continuo vivendo lá e cá, trabalhando nesses dois universos, o que, no final das contas, é muito enriquecedor. Eu acho que se eu tivesse, de fato, voltado e ficado no Brasil, eu perderia muito da experiência que eu consegui adquirir com o benchmark, com os usos e costumes jurídicos distintos que você aprende trabalhando em um ambiente com um sistema jurídico diferente. Isso é extremamente enriquecedor. Eu acho que no final foi muito bom, não só para a minha carreira, como também para o desenvolvimento do escritório, uma vez que possibilitou abrir diversas janelas que, caso contrário, estariam fechadas. Então, eu concluí o meu doutorado já há alguns bons anos. Desde então, acho que uma pessoa que faz um doutorado é alguém que já tem algum viés universitário, já tem uma tendência a gostar de estudos, o que não era o caso quando eu era mais novo, se tornou o caso após uma determinada idade. Então, eu sempre lecionei em algumas universidades, muito voltadas para business. Curiosamente, a maior parte dos lugares onde eu leciono são MBAs voltados para negócio, Doing Business, aqui escolas de comércio na França, da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. E eu atualmente tive o privilégio de ser um dos responsáveis para trazer a Sorbonne para o Brasil. Nós foi feito histórico, foi a primeira turma da Sorbonne, em mais de 750 anos de existência, em que houve uma turma especificamente preparada para o mercado brasileiro, para o público brasileiro. Nós fizemos isso esse ano em relação ao direito europeu de proteção de dados pessoais, em relação ao GDPR. Trouxemos uma turma, foi um sucesso. Eu acredito que ano que vem vamos renovar essa experiência. Legal. Fernando, eu faço parte do seu time, então isso quem está assistindo a gente talvez não saiba, ou já conhece o nosso time, já sabe disso. E eu sou testemunha do quanto foi importante essa experiência que você teve com o GDPR. Então, que você já tinha vivenciado isso, né, na Europa, você já tinha alguma noção dos desafios que tinham sido enfrentados por algumas empresas lá, que provavelmente seriam enfrentados aqui também, quando a gente teve o advento da LGPD, fora toda essa formação acadêmica, que sempre é muito interessante você ter essa discussão também, quando você vai aplicá-la ao caso prático. Quais são os principais avanços que você viu no mercado depois que a LGPD entrou em vigor? Como é que as empresas estão reagindo a isso? Como foi essa visão tua? Olha, acho que nós ainda estamos num momento de muito aprendizado, tá? A LGPD ela veio revolucionar determinados usos e costumes que até então, né, todos tratavam das pessoas da forma que bem entendiam e ainda tratam em determinados casos, mas trouxe essa consciência de que dado pessoal é algo protegido pelo direito, algo tutelado pelo direito. Isso é muito novo, isso é muito difícil às vezes de ser
incorporado no dia a dia das empresas, porque né, um assunto tributário, uma nova lei tributária, vai afetar o departamento financeiro da empresa, vai afetar alguns setores, mas resta, de uma certa forma, limitado no seu impacto. A Lei de Proteção de Dados Pessoais não tem limites, ela afeta literalmente todos os setores da empresa. Afeta o RH, afeta o comercial, afeta a estratégia, dependendo da forma como você obtém os dados dos seus concorrentes, trata os dados dos negócios, afeta o seu sistema de benefícios dos seus empregados, eventualmente você tem que trazer incentivos para determinadas equipes, afeta governança, a criação de novos postos, o próprio posto do encarregado é algo novo que não existia, né? Então você traz uma estrutura nova, competências novas que você tem que trazer, seja ela de forma interna, seja importando por meio de consultorias de forma externa, né? Trazendo uma competência externa para dentro da sua empresa. Enfim, a transversalidade é muito grande e o impacto disso ainda está sendo sentido pelas empresas. Mas, só para aliviar um pouco a barra aqui dos nossos ouvintes, na Europa é exatamente o mesmo problema. Nós não temos, digamos, na Europa um cenário super desenvolvido, onde todas as empresas respeitam o GDPR, proteção de dados, e no Brasil, olha, estamos aprendendo, vamos chegar lá. Não, isso é uma lenda, temos as mesmas dificuldades da Europa, temos diversas empresas que não estão adequadas, ou empresas novas que não se preocuparam, e, enfim, acho que é uma luta um pouco contínua, é como compliance. Não existe uma empresa que está compliance, uma empresa, ela é compliance naquele momento, né? Mas se parar, se houver uma paralisia nesse processo, ela pode deixar de estar amanhã ou depois de amanhã. E aí, assim como a lei é muito desafiadora e é desafiador para as empresas também adequarem seus processos, suas atividades de documentação a ela, igualmente é o processo de fiscalização. E existiu muita ansiedade do mercado pela ANPD, né? Você foi um dos primeiros nomes aí a serem mencionados para compor o CNPD, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, o órgão consultivo da ANPD. Mas a própria ANPD também enfrentou vários desafios, enfrenta até hoje desafios para regulamentar esse tema no Brasil. Como você tem visto a atuação dessa autoridade, a evolução dela também no tempo, né, desde que ela foi criada, o time foi criado, como tem sido isso? Sim, a ANPD é uma startup. Ela é curioso abordar sobre esse aspecto, mas é a pura realidade. Quando ela foi criada, ela não tinha estrutura. Acho que a primeira preocupação é, arrumar uma cadeira, arrumar um computador, arrumar uma mesa, onde é que nós vamos sentar, não tem local fixo, etc. Então, há uma série de problemas estruturais internos a serem resolvidos para que ela possa ter condições mínimas de produzir algum resultado que se veja fora do seu âmbito de ação, né? Produzir regulamento, estudos e etc. Então, ela teve um período muito conturbado no começo e, sinceramente, sem muita suspeição, né? Porque eu componho o CNPD, que é um órgão consultivo da ANPD, mas eu posso dizer que ela fez um trabalho formidável. Ela fez um trabalho admirável com os poucos meios que ela tem. Se nós compararmos a estrutura da ANPD com a estrutura de algumas dos seus homólogos europeus, né, com determinadas autoridades, a CNIL, por exemplo, francesa, ou a ICO inglesa, enfim, autoridades que são benchmarking nesse setor, nós vimos que a estrutura da qual dispõe a ANPD é mínima, é muito pequena. E com esse quadro reduzido, eu acredito que ela fez um trabalho fenomenal, de uma qualidade excelente. Claro que tudo é sempre passível de críticas construtivas, determinados pontos sempre podem ser melhorados, mas eu acredito que nesse período de existência da ANPD, ela fez um trabalho fantástico. Eu sou admirador dos quadros que lá estão, que de fato trabalham muito. Até elogiando um pouquinho aí os trabalhos que a ANPD tem publicado, eu vejo que a linguagem que ela tem utilizado, o formato da documentação que ela tem publicado, é muito diferente do que a gente via até então de outras autoridades. Ela utiliza elementos visuais também. A gente conversou muito
em outros podcasts aqui do Xenocast sobre essa questão da inovação. Eu acho que a NPD também tem apoiado muito nessa questão e trazido aí vários materiais super interessantes. Mas aí trazendo um pouquinho para o CNPD, falando um pouquinho mais da atuação desse órgão, como que funciona, né? Assim, quais são as pautas que vocês discutem? Tem reuniões? Como é que é a vida dentro do CNPD? A gente imagina uma mesa grandona, assim, com um monte de gente sentada, assim, deliberando e tal. Como é que funciona? Olha, em determinados aspectos não muito longe disso não, tá? Mas, bom, temos que lembrar que o CNPD também é um órgão novo, assim como a NPD, ele foi criado e constituído após a NPD, na verdade. Nós tivemos um mandato, e nesse período nós ainda passamos por pandemia, ou seja, nós tivemos então diversas reuniões, como você pode imaginar, a maior parte delas em formato virtual, tivemos algumas presenciais em Brasília, das quais eu participei de algumas delas, mas como a função do CNPD é ser, entre aspas, um conselho de sábios, alguém que, né, pode trazer uma visão da sociedade civil, de outras esferas do governo. A própria composição do CNPD é reveladora dessa pluralidade de visões que deve existir lá dentro, né? Trazer visões distintas sobre o mesmo aspecto para contribuir, propor sugestões para que a NPD possa regulamentar determinados temas. Então, naturalmente, dentro do CNPD foram divididos grupos de trabalho, criados grupos de trabalho sobre temáticas distintas, uma vez que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Então, foram criados grupos de trabalho, cada qual com determinadas responsabilidades sobre ações educativas, sobre dados de menores e adolescentes. Essa é uma instrução normativa, né, da NPD recente sobre dados de menores e adolescentes, foi oriunda de um trabalho do CNPD, que trouxemos a reflexão, foi debatida lá dentro, que poderia, de fato, se tratar de dados menores e adolescentes com outras bases legais, além daquelas exclusivamente previstas, redutoras na LGPD, porque isso correspondia a uma prática de mercado que a lei não pode negligenciar. Por exemplo, né, nós sabemos que toda empresa trata dados pessoais de dependentes, de empregados, como menores e adolescentes, etc., e não tem como obter o consentimento para todas essas hipóteses de tratamento. Bom, então foi muito rico, eu tive a oportunidade de ter colegas fantásticos ao meu lado. Eu, pessoalmente, compus um grupo sobre transferência internacional de dados pessoais, inclusive um projeto de regulamento em curso. Nós fizemos algumas contribuições sobre modelos de cláusula padrão para transferência de dados pessoais, sobre Biden Corporate Rules. Nós fizemos também um estudo e entregamos. Eu tive a honra de ter comigo o professor Danilo Doneda, que foi um dos ícones aí uma das pessoas responsáveis pelo projeto que derivou depois na Lei Geral de Proteção de Dados, foi um pioneiro nisso aí, e que infelizmente faleceu muito cedo, estava no meu grupo de trabalho, um caro colega. Enfim, é muito enriquecedor, é muito trabalhoso, mas eu acredito que vale a pena. Perfeito. E aí também trazendo um pouco para a tua prática, né, no escritório, atender essas empresas, né? Você é o sócio que coordena aí, que é o líder da área de direito digital. Você também vê como as empresas também estão tentando se adaptar a essas regulamentações novas, os anseios também das empresas, e isso também deve ser muito relevante para que você leve esses anseios até para o CNPD, para que sejam discutidos e que para eventualmente sejam levados para a NPD. Quais são as boas práticas que você tem visto que as empresas têm implementado para se adequar à LGPD, essas regulamentações novas também? Como você tem visto esse movimento das empresas no mercado para atender a legislação? Olha, é cíclico, né? Houve quando houve a entrada em vigor da LGPD, houve uma certa pressão por parte da sociedade, das empresas, para se adequarem a essa nova lei que apareceu, a lei de dados, precisa se adequar e etc. Então, houve um grau de esforço muito grande naquele momento, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás especificamente, para fazer alguma coisa. Só que uma boa parte dessas empresas fizeram alguma coisa
que não era necessariamente aquilo que deveria ser feito ou a forma mais eficaz de fazê-la. Houve uma energia muito grande gasta naquele momento por determinados... Claro que isso não é genérico, né? Tem muitas empresas que se prepararam bem, estão preparadas até hoje, mas, infelizmente, houve uma parcela dessas organizações, né? Eu sempre gosto de lembrar que a LGPD se aplica não só às empresas, mas qualquer organização ou setor público que trata de dado pessoal, mas que houve um esforço muito grande e que todo aquele trabalho de mapeamento e de criação de políticas, etc., ficou guardado dentro de uma gaveta e perdeu a sua atualidade, né? Ou seja, um dos maiores desafios que a gente tem hoje em dia em relação à adequação LGPD é a obsolescência dos trabalhos realizados. Então, uma das melhores práticas que eu posso observar, de fato, são organizações que conseguem revisitar esse trabalho em um determinado período de tempo. Não consigo te falar se o ideal é 2 meses, a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu acredito que 1 ano é o mínimo para que a gente possa revisitar esses processos, mas isso depende de cada organização. Há uma organização cujo modelo de negócio é 100% focado em dados pessoais. Eventualmente ela trata dados, enriquece, comercializa, enfim. Uma das dificuldades que nós temos em matéria de proteção de dados pessoais é justamente porque se trata de um direito novo e extremamente casuístico. Uma fórmula que pode funcionar muito bem para uma organização A não necessariamente funciona para a organização B. Isso é muito difícil de se implementar num ambiente em que as pessoas gostariam de uma solução única, né, uma camisa tamanho único para todos os modelos, e infelizmente isso não acontece. Então, as melhores práticas que eu vejo são aquelas... Eu vou me limitar ao básico, né, porque eu acredito que nós ainda estamos nesse estágio no Brasil, o básico ainda não está sendo realizado, em que eu acredito que uma medição do nível de maturidade da organização por ano para acompanhar se aquilo que foi previsto inicialmente foi de fato implementado, se não foi, quais são as dificuldades, onde está e etc., seja realizado pelo menos uma vez por ano e, em paralelo, a atualização daqueles mapeamentos. Porque basta inserir um elemento novo num tratamento de dados pessoais que talvez modifique toda a cadeia. Um exemplo claro é um software. Você fazia uma determinada ação de forma manual, você passou a trabalhar com o software para fazer aquela ação, então o dado às vezes é compartilhado com outras pessoas que têm acesso àquele software, ele é estocado em outro lugar, a gente tem que se preocupar com isso, antes não se preocupava. Enfim, são inúmeras as hipóteses que fazem com que nós temos necessidade de revisitar aquilo uma vez por ano. Eu acredito que se fizermos isso, já estamos num bom caminho. É legal, essa é a questão de seguir os processos, né? Então, criar também essa cultura de processos mapeados dentro da empresa, não só por questões de proteção de dados, mas até por outras questões também. E essa manutenção também, que a gente vê muito hoje em dia no compliance, né? A gente fala dos modelos, PDCA, tá? Vai implementar, vai seguir. E às vezes isso não é aplicado para proteção de dados, quando na verdade também deveria ser, afinal de contas também é uma lei e também é compliance. Há uma proximidade muito grande, né, entre os departamentos de compliance e de proteção de dados, porque todos esses processos são baseados no risco. E de fato a lei de proteção de dados ela é uma lei focada no risco. Sim. E acho que a gente já entra aí bastante também num ponto que eu queria abordar com você, que é a questão dos desafios que a gente tem hoje em dia para implementar a LGPD, enfim, os desafios que a gente tem. E um deles que a gente sabe muito bem é a própria questão da transferência internacional. A gente tem um mundo muito globalizado, inclusive a gente tem aí até, vamos dizer, disputas no cenário internacional. Agora Privacy Shield é aceito, não é mais aceito, pode transferir para os Estados Unidos, Europa, tudo mais. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje em dia, seja no cenário internacional, que você tem uma grande atuação, ou no cenário nacional, que precisam ser ainda discutidos, que precisam ser transpostos aí para que a gente consiga efetivamente fazer isso que a nossa própria Constituição Federal preconiza, que é proteger dados pessoais. A transferência internacional de dados pessoais é um tema extremamente espinhoso. É espinhoso porque a maior parte das jurisdições que possuem leis de proteção de dados pessoais
preconizam determinadas regras para que essa transferência internacional possa acontecer, e essas regras nem sempre são compatíveis entre si. Então, uma empresa, um organismo multinacional que tem diversas entidades em diversos países distintos, tem um verdadeiro quebra-cabeça pela frente, porque para transferir dado do Brasil para a Europa, a gente tem que seguir uma regra, às vezes transferir da Europa para a América do Sul e outros países, né, para a Colômbia e etc., Argentina, a gente pode ter outras regras, para o Japão são outras regras, e enfim, é muito difícil conciliar essa coxa de retalhos para que a gente possa... E a internet aí é acessível para todo mundo só para bagunçar. Exatamente. Então, é um tema extremamente espinhoso, por isso que nesses casos específicos, nessas organizações que têm esse volume de dados e esse porte, essas regras corporativas vinculantes, né, regras globais vinculantes, podem ser úteis, porque permite um framework uniforme e aplicado a todos esses dados. Mas nós temos que ter em mente que às vezes é um pouco menos assustador do que parece, porque os dados que são compartilhados internacionalmente, nós temos dois cenários, tá? O primeiro é um dado compartilhado de forma espontânea, no sentido de eu preciso de uma ação proativa com esse dado. A maior parte das vezes, pelo menos o que eu tenho visto, são dados essencialmente de RH. Tá? São recursos humanos que o Global ele tem um olhar sobre todos os empregados para administrar carreira, gestão de salários, progressão de carreira, benefícios e etc. e tal. Então, a gente consegue fazer alguns instrumentos que limitam essas regras de proteção dos dados pessoais a esse tipo de dado específico. Mas o grande problema, a grande dor de cabeça que nós temos é com o cloud, porque a maior parte das empresas não se dão conta de que fazem transferência de dados pessoais, empresas pequenas, que são escritórios de contabilidade, padarias, enfim, que para quem você conversando com o proprietário, ele acha que isso é algo de Marte, que ele não faz de forma alguma, mas ele coloca os dados numa nuvem e essa nuvem está hospedada em algum país do exterior que não seja o Brasil. Isso é configurar uma transferência internacional de dados. Até hoje, o Brasil ainda não regulamentou esse tema, isso é um tema pendente de regulamentação, essa regra não é auto-aplicável dentro do cenário brasileiro. A solução mais simples consiste em, de fato, ter uma nuvem dentro do Brasil, ou seja, o dado ficaria dentro do Brasil, mas essa solução simples juridicamente nem sempre é a solução simples economicamente. Sim. E nós sabemos que o mundo de negócios ele não segue necessariamente o jurídico, ele segue primeiro o econômico. Então, é algo para a gente assistir cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Eu acho que assim como é desafiador para as empresas, para a autoridade, também é para as pessoas. Eu lembro que quando a LGPD entrou em vigor, eu escutei um paralelo muito bem feito com o Código de Defesa dos Consumidores. Que quando o CDC entrou em vigor, muita gente falava, as pessoas não vão saber, não vão conseguir exercer isso. Depois teve uma grande reviravolta também, a gente teve algumas decisões aí icônicas de condenações milionárias de algumas empresas por, enfim, coisas pequenas e tal. E aí criou-se também essa questão de que sempre a razão estava com o consumidor, e aí depois o próprio judiciário foi se organizando ali, né? E eu acho que a LGPD ela acompanha bastante isso. Você tem visto o crescimento de conhecimento nas pessoas mesmo, né? As pessoas entendendo um pouco mais esse direito, questionando um pouco mais no dia a dia, a gente sair dessa abordagem, dessa discussão puramente em empresas, para começar a ter uma abordagem no ponto de ônibus, entre as pessoas, nas famílias? Tá, muito, muito bem observado, Yara. Eu tenho visto diversos reflexos relacionados a esse tema. Primeiro é uma tomada de consciência, mas que eu ouso dizer é uma tomada de consciência compartimentada. Tá? Diversas pessoas que, de fato, não se tocavam sobre a importância do dado pessoal. É tão importante que precisou de uma lei para tutelá-lo, né? Ou seja, isso revela um pouco a importância dessa questão. Começam a perceber que tem novos direitos, porque a lei criou novos direitos, né? Como você bem mencionou, assim como foi feito com o Código do Consumidor, que o consumidor não tinha esse direito de devolver mercadoria em 7 dias e etc. e tal. A lei criou novos direitos para o titular dos dados pessoais e eles começaram a perceber que podem exercer esse direito.
Mas é uma tomada de consciência de forma seletiva, na medida que aí vai ter um aspecto cultural muito grande, principalmente aqui no Brasil. O brasileiro é muito desinibido. Ele tem uma falta de... deixa eu escolher a minha palavra. Ele acha que não tem nenhum motivo para proteger o seu dado pessoal porque não deve nada para ninguém. Eu não tenho nada a esconder, não tem problema, etc. e tal. E não tem necessariamente a consciência, essa é a falta de consciência, essa é a palavra que eu estava buscando, de que algo que for exposto hoje, talvez daqui a 5 anos ele não queira que esteja mais exposto. Existem diversas situações dessa natureza. Uma festa onde uma pessoa está e que depois ela não acha mais conveniente que essa informação esteja publicizada em determinado local e gostaria de retirar, ou porque houve um comportamento indevido, ou porque estava com alguma pessoa que num segundo momento se tornou ou fez alguma coisa ruim e ela não quer sua imagem associada àquela pessoa, muito embora no momento da festa não tivesse problema nenhum. Enfim, são diversas situações, né? E que a LGPD trouxe essa possibilidade de corrigir, entre aspas, você ter o domínio sobre os seus dados pessoais e saber onde pode estar, onde não pode estar. Acho que muita gente vai aprender também um pouco na dor, né? Porque eu vejo assim, uma vez eu comentei, eu trabalho tal, com privacidade tal. Aí falaram, você é aquela que faz as políticas de privacidade que ninguém lê, todo mundo só aperta aceitar e vai. E aí as pessoas não têm tanto essa questão de proteção de dados, né? A gente tem a impressão de que a lei está tentando proteger a pessoa e ela mesma não está muito preocupada com isso. Só que eu imagino que com a aplicação até desses golpes, a gente tem visto muito golpe de WhatsApp e tudo mais, baseado, fundamentado em toda a informação que as pessoas conseguem captar sobre todo mundo hoje em dia na internet, né? Então, você consegue saber muito sobre a vida da pessoa na internet. Aí hoje em dia a gente consegue ver o malefício disso com o aumento dos golpes, de Pix, tudo mais. Então, Só tem que aumentar, né? Exato. Então, talvez a gente tenha que aprender um pouco na dor, né? Sem dúvida. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologias emergentes aqui, eu lembro de uma das discussões que a gente teve internamente no escritório, até com a Paola, que é de inovação, foi sobre inteligência artificial e muito sobre como vem sendo discutido no âmbito jurídico, até a utilização do ChatGPT, porque ele não esquece os dados, né? Então, até em âmbito europeu, se discute muito isso com o direito ao esquecimento. Então, porque ele fica ali sempre alimentado, tudo mais, tal. E essas questões de internet das coisas, inteligência artificial, elas vêm um pouco ameaçando essa questão de privacidade e proteção de dados. Como você vê a discussão jurídica disso atualmente? Como você vê aí também uma perspectiva para o futuro, né? Você acha que isso vai ser regulamentado? Como é que vai isso? Você vê que isso vai avançar? É uma excelente pergunta. É algo difícil, inclusive, de responder, porque se trata de algo muito novo, né? A inteligência artificial veio para ficar, não tem dúvida em relação a isso. Existem diversos movimentos aí para que preconizam uma pausa no uso da inteligência artificial até que se possa, de fato, medir os seus efeitos, ver a forma como ela é trabalhada. Mas isso é um pouco utópico, eu acredito, sabe? Eu acho que na prática não vai parar e que nós temos diversos desafios relacionados à inteligência artificial. Para mim, na minha visão, nós temos 4 eixos principais que devem ser tratados pelas organizações que utilizam inteligência artificial, porque existem organizações que optam deliberadamente por não utilizar, proibido, cortado o ChatGPT e etc. Países, né? Inclusive. Países, inclusive, de fato. Mas esses 4 eixos, vamos lá, o primeiro é treinamento e formação dos empregados, do pessoal a respeito da ferramenta, o que é, como utilizar, porque tem muita fantasia em torno do tema, né? As pessoas acham que a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo, que o pessoal não vai mais trabalhar e que não vai mais ser útil. Isso é uma inverdade em termos. Claro que existem profissões que vão ser mais impactadas por isso, assim como tiveram profissões que foram impactadas no momento da invenção da eletricidade, que quem trabalhava com vapor, com lenha, com carvão foi impactado, mas não cortou todos os empregos da humanidade. A Revolução Industrial foi a mesma coisa, advento da internet foi a mesma discussão. Enfim, sempre que tem uma nova tecnologia disruptiva, essa discussão vem à tona.
E novas tecnologias afetam profissões, afetam a forma como o trabalho organizado é efetuado, mas cria uma diversa dinâmica e outras oportunidades com empregos que ninguém imaginava que iria existir. Hoje em dia, o próprio DPO ninguém sabia que iria existir, é uma profissão extremamente valorizada e buscada por determinadas organizações e que só veio à tona em função de uma disrupção, de uma lei sobre proteção de dados pessoais e etc. Então, o primeiro eixo, eu acredito que é o treinamento e formação dos empregados, das pessoas que utilizam inteligência artificial. Segundo, que é um corolário do primeiro, faz parte um pouco dessa questão do treinamento, é o uso, isso, responsabilizado, né? O uso em compliance com as leis vigentes, leis de proteção de dados pessoais. Se você vai inserir um dado pessoal dentro de uma ferramenta, você tem que utilizar a base legal para inserir isso ali, ou seja, você vai utilizar aquilo ali de acordo com, em compliance com as leis vigentes a respeito do tema, né? Se eu for tratar, eu tenho que tratar de acordo com a LGPD, e enfim, é uma ferramenta como qualquer outra. Esse é o segundo pilar a respeito disso, né? O uso em compliance. O terceiro pilar é em inglês eu chamaria de disclosure ou revelação, não sei como que a gente... Confidencialidade, talvez? Não, é simplesmente o fato de dar publicidade ao fato que você está utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, ok? Para que não haja falta de transparência, essa é a palavra. Tá? Transparência em relação à utilização da inteligência artificial, você deve dizer que de fato utiliza a inteligência artificial na sua atividade, você utiliza fazendo isso de tal forma como uma política de privacidade para fins de tratamento de dados pessoal. Você revela como você está utilizando tratando aqueles dados pessoais. Eu faria da mesma forma em relação à inteligência artificial. Como que eu uso a inteligência artificial? De que forma? Para quê? Com qual objetivo? Finalidade, etc. e tal. E, finalmente, o último pilar dessa estrutura de uso de inteligência artificial seria os resultados que são gerados. Eu acho que as pessoas têm que estar bem conscientes de que a inteligência artificial é falível, ela possui um determinado, pelo menos no estado atual, né, da tecnologia, do que nós chamamos de alucinações, né? Alucinações de inteligência artificial, ela produz resultados que não existem, ela inventa decisões judiciais que nunca existiram, e é uma coisa, de fato, impressionante, porque ela te dá respostas que ela inventa. Era muito crível, né? Ela inventa, as pessoas têm um falso sentimento de que aquilo que está sendo produzido é verdade, porque, poxa, a inteligência artificial ela é mais inteligente do que o humano, então ela não vai errar, e, na verdade, ela não só erra, como inventa, como mente. Ou seja, é muito impressionante. Então, esse o quarto pilar é sempre verificar o resultado do uso dessa inteligência artificial. Então, para mim, essa é a forma como esse tema deve ser tratado. Eu acredito que se a gente utilizar esses 4 elementos, nós teremos um resultado satisfatório e conseguiremos, então, ter uma ferramenta, os benefícios da ferramenta de inteligência artificial que são bem irrelevantes. Fernando, a gente conversa sobre essas diversas ferramentas e tecnologias que evoluem praticamente diariamente, que afetam o cotidiano das empresas. E aí eu me lembro muito bem de uma palestra tua, um curso que você fez há alguns anos atrás, que a gente falava quem é o DPO. E aí tinha ali umas fotos de super-homem e tal, e várias habilidades, tal, e aquela figura nova. Isso gerou, inclusive, uma discussão até a nível legislativo. Deixa tal artigo, tira tal artigo, os requisitos que tem que ter. Como você tem visto a evolução desse profissional no mercado e quais as habilidades que ele ainda tem que ter? Aquelas habilidades que a gente imaginava lá atrás, realmente são as que a gente precisava, né? Como é que foi essa evolução desse cargo mesmo no mercado? Ele ainda está evoluindo, tá, Yara? No Brasil, especificamente, é um posto que tem tendência a se encontrar, na maior parte das vezes, no departamento de tecnologia ou segurança da informação, alguma coisa assim. Eu vejo também bastante em compliance, gestão de risco e etc. E muito pouco no jurídico. Existe, claro, mas muito pouco. Na Europa, pelo fato do GDPR determinar
que o DPO tem que ter um conhecimento jurídico, tá? Isso está escrito na lei, isso foi objeto de veto, né? Consistia também na LGPD, havia uma previsão nesse sentido, e foi vetado sob o pretexto de que criaria uma reserva de mercado para os advogados e etc e tal, e que não era necessário. Enfim, no GDPR isso existe, então é natural que seja um pouco mais focado no perfil jurídico. A maior parte dos DPOs que eu conheço na Europa são, de fato, advogados, tá? Mas isso não impede que o grande desafio do DPO hoje em dia, para mim, é ser visto e ser, sobretudo, solicitado. Porque a grande verdade é que as empresas, a maior parte, não vou generalizar, tende a ignorar o DPO nas suas atividades do seu dia a dia, desenvolver seus novos produtos, seus projetos, realizar suas ações, e o DPO às vezes, o último a tomar conhecimento daquilo, e normalmente quando tem um problema. Então, eu ainda acredito que as capacidades pessoais do DPO são mais importantes do que as capacidades técnicas, porque a competência, primeiro que a competência do DPO, ela é baseada no tripé, né, de tecnologia, processos e jurídico. Então, é muito difícil você ter uma pessoa que tenha um conhecimento amplo desses três eixos. Né? Não é razoável esperar que todo mundo tenha. Sim. Então, a competência é muito difícil de concentrar em uma pessoa só. Em consequência, ele tem que ser uma pessoa agregadora. É uma pessoa que vai conseguir agregar essas diversas competências de dentro da empresa, inclusive de fora da empresa, né? Nós atuamos, né, para diversos clientes, trazendo essa competência jurídica que os advogados ou os setores da empresa têm em uma certa medida, mas não são especialistas dedicados naquele tema como nós somos, né? Ou seja, um departamento jurídico que trata sobre diversos temas, contrato tributário e etc e tal, tem algum conhecimento de proteção de dados e privacidade, mas necessita de um conhecimento complementar. Então, essa competência pode vir de fora. Da mesma forma, em relação à segurança da informação e tecnologia, essa competência também pode vir de fora. Então, eu acredito que essas capacidades interpessoais do DPO, para mim, na minha visão, hoje em dia, continuam sendo as mais valiosas para uma pessoa que vai ocupar esse cargo. Ela tem que saber trazer as competências de fora, assimilar, fazer uma gestão de projeto e ser conhecido, conseguir fazer com que as pessoas da empresa o provoquem antes de criar um produto novo e fazer alguma coisa nesse sentido. Legal, Fernando. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje sobre CNPD, sobre Europa, sobre regulamentação no Brasil. Eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre as tendências futuras aí, tanto no âmbito de privacidade, de proteção de dados. Como você enxerga essas tendências? Olha, eu acho que eu vejo uma tendência de especialização muito grande, tá? Porque é curioso, porque é um pouco contraditório. É uma especialização generalista. Se eu ouso criar uma palavra nova. Porque dentro do universo de privacidade e proteção de dados, nós já temos um setor muito sofisticado. São conceitos um pouco distintos, né? Conceitos novos, um benchmarking que praticamente não existe no Brasil. Você tem que buscar informações de fora, no meu caso especificamente da Europa, o que é o berço, né, da proteção de dados pessoais no mundo inteiro. E na verdade, o que eu vejo como especialidade é porque uma pessoa do setor jurídico, aí eu estou falando, claro, do setor jurídico, né, que vai trabalhar com esse tema, ele vai ter que entender agora de inteligência artificial, né, que são temas que vão estar ali no cruzamento das atividades de qualquer pessoa que trabalha com digital e com proteção de dados, etc. Ou seja, vai entender de inteligência artificial, vai ter que entender das normas, talvez, do funcionamento da inteligência artificial, dos conceitos técnicos que estão por trás da inteligência artificial. Vai haver, isso é só uma questão de tempo também, uma regulamentação, na Europa isso já é uma realidade, uma diretiva, de dados não pessoais, ou seja, uma regulamentação sobre metadados, como que você pode utilizar, como que você não pode, ou seja,
essa galáxia que gira em torno do digital, que o digital hoje em dia tomou um papel preponderante na nossa sociedade, tende a ser regulamentada no modelo europeu continental que o Brasil adere. O Brasil não é um país que adere ao laissez-faire como nos Estados Unidos, que é a selva e todo mundo faz o que quer e etc. e tal. Também não é assim lá, não, mas vamos só caricaturando. Então a tendência é que haja cada vez mais regulamentação sobre diversos temas que tem um cruzamento em algum lugar e o advogado profissional do direito, em todo caso, que queira trabalhar com isso, vai precisar estudar muito e vai precisar entender também de tecnologia para conseguir um lugar ao sol nesse ambiente extremamente complexo. Legal. Fernando, muito obrigada pelo bate-papo. Acho que foi um prazer, um prazer. Espero também para quem está escutando e assistindo a gente, deve ter aprendido bastante aqui com todas essas informações, né, todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Então, agradeço bastante aí a disponibilidade e a participação aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu e até a próxima em outro XenuCast. Tchau, tchau.